Investigadores portugueses descobriram que algumas proteínas da mosca da fruta são um bom modelo para estudar doenças que também afetam os homens. Estamos a falar de distúrbios hereditários do metabolismo que são detectados no célebre teste do pezinho que todos fazemos à nascença. O teste do pezinho incide sobre 25 doenças. Um terço dessas doenças são do tipo das que a equipa de Cláudio Gomes estuda no Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa. Os erros inatos do metabolismo. Nós verificamos que mutações que estão presentes na mosca afetam as mesmas proteínas que no homem causa doença. Neste caso, em colaboração com o Rui Martinho do Instituto Gulbenkian de Ciência, nós constatamos que havia um conjunto de mutações que afetam o desenvolvimento embrionário e que fazem com que estes embriões nunca resultem em moscas. O aspecto interessante foi de que os genes que estão afetados codificam para as proteínas que nós estávamos a estudar, mas as proteínas humanas. Foi assim que surgiu a hipótese de a mosca da fruta servir de modelo para estudar a doença no laboratório. Nós constatamos que as mutações que estão presentes na mosca resultam em patologia idêntica à identificada em doentes, nomeadamente através do vulgar teste do pezinho, que é um teste neonatal que é feito aos recém-nascidos e através do qual se identificam um conjunto de doenças, um terço das quais, aliás, são doenças que afetam o metabolismo energético como esta. Não se tratou de fazer o teste do pezinho às moscas da fruta, mas quase. Bom, em certo sentido sim, porque a uma dada altura surgiu-nos a dúvida se bioquimicamente estes embriões tinham o mesmo aspecto, um comportamento comparável ao das crianças. E em colaboração com a doutora Laura Vilarinho, do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge do Porto, que é responsável pelo Centro Neonatal, de facto nós fizemos o teste do pezinho, porque foi muito simples, utilizamos aliás os mesmos cartões que são utilizados para os pacientes, só que em vez de sangue utilizamos embriões esmagados e o diagnóstico veio de facto como que de doente. Nos humanos há várias formas da doença. Diferentes mutações podem resultar em formas severas que provocam a morte antes do nascimento ou em formas moderadas que, de qualquer modo, afetam as proteínas. As proteínas, para funcionarem, podemos imaginar máquinas e precisam de ter uma determinada forma, uma determinada organização tridimensional. O que acontece é que, em virtude, neste caso, de mutações, a forma pode ficar alterada. E uma forma alterada na célula pode ter imensas consequências. Neste caso, pode fazer com que a proteína perca a sua atividade ou fique de tal forma desorganizada que seja encarada como lixo pela célula. Neste caso em concreto, estas mutações fazem com que afetam uma proteína que é essencial no metabolismo dos ácidos gordos e, portanto, fica todo o metabolismo desse tipo de moléculas, que são muito importantes para a obtenção de energia, inacessível. E a proteína envolvida é esta o que nós verificamos foi que as mutações afetam não só a sua atividade, ou seja, a capacidade da proteína realizar uma reação química, mas também a sua estrutura tridimensional. Em certa medida, este estudo contribui para perceber de que maneira nós podemos recuperar estes defeitos no enrolamento destas proteínas. E deriva, sobretudo, do facto de uma das terapias que está disponível para estes pacientes para as formas moderadas consiste na toma da vitamina B2. A vitamina B2 é uma substância que é o precursor que, quando ingerida, vai na célula dar origem a uma outra molécula que é uma molécula que é importante para que estas proteínas que nós estivemos a estudar funcionem. Ora, o que se sabe é que há certo tipo de doentes que, de facto, reagem bem ao tratamento com riboflavina, ou seja, vitamina B2. O aspecto interessante é que nós conseguimos demonstrar, neste caso, estas mutações tornam de todo impossível a associação desta molécula à proteína e, portanto, nunca conseguiria a proteína recuperar a sua atividade. Mas há muitos casos, nas formas mais moderadas, onde nós já verificamos que há uma base molecular para esse efeito, no sentido em que a presença do cofator, ou deste outro componente que vai facilitar a organização da proteína e vai permitir com que ela funcione. Este tipo de estudos
permite que se possa pensar em desenvolvimento de moléculas derivadas destas que possam ajudar à recuperação e à correção dos defeitos do enrolamento das proteínas que é afetado nesta e noutras patologias. Os resultados do estudo foram publicados na revista Bioquímica e Biofísica Acta. Nós tivemos o privilégio de ver, de facto, o trabalho reconhecido através de fazendo a capa da revista e de facto, isto é algo que nos deixa muito satisfeitos, porque, sobretudo, este trabalho resultou de um forte espírito colaborativo, não só localmente, entre instituições aqui de Oeiras, o ITQB e o IGC, mas também com os nossos colegas do Porto, que nos permitiu abordar, de uma perspectiva muito multidisciplinar, este problema. É talvez um dos aspectos mais interessantes, porque num trabalho nós conseguimos combinar aspectos da bioquímica, da biologia celular e do diagnóstico e, em alguma medida, a figura que nós preparamos para a capa ilustra precisamente essa diversidade.